guerras, violência, catástrofes naturais, fomes e epidemias, e greves. Será que temos aqui fortes indícios do tempo do fim? A Bíblia nos ensina de maneira clara que muito em breve o comprar e vender será muito difícil. É aí que está o grande dilema. O que fazer para receber o selo de Deus e não a marca da besta? Muitas pessoas creem que o selo de Deus será aplicado mediante uma mera escolha, independentemente da nossa experiência com Deus. Como assim? Acreditam que o recebimento do selo de Deus seria como comprar algo em um mercado. A pessoa se dirige até uma farmácia e diz: "Olá, seu João, o senhor poderia me ver 2 selos de Deus e uma marca da besta, por favor?" E ele embrulha aquilo num pacote, você leva para casa e cola o selo de Deus em quem vai receber o selo de Deus e a marca da besta em quem vai receber a marca da besta. Mas isto não será assim. O selamento é o resultado de uma experiência diária e nós vamos receber o selo daquele a quem tivermos servindo. Nós sabemos que o ápice do selamento, especialmente no que diz respeito a receber ou não a marca da besta, acontecerá no decreto dominical. E esta ideia de que uma pessoa vai receber o selo independentemente da sua experiência de comunhão com Deus, existe justamente como resultado da ideologia daqueles que dizem que a preparação para a crise final deve acontecer a partir do decreto dominical. Eu gostaria só de salientar um detalhe. Esta pequena grevezinha dos caminhoneiros serve como ilustração, porque bastou uma semana para muitas pessoas não terem condições de se locomoverem mais. Queriam comprar, não tinham como ir porque não tinham gasolina. Enfim, tinham o dinheiro, mas não tinham como ter acesso ao produto que desejavam. Será que se eu espero realmente o decreto dominical, que será uma coisa terrível para a humanidade, crises vão se instalar em todos os setores da economia e mesmo da vida cotidiana das pessoas. Será que nesse momento do decreto dominical as pessoas vão conseguir se locomover, transladando-se da cidade com tudo que tem para o campo? Não será esse pensamento uma utopia que custará a salvação de muitos? Outro detalhe que eu gostaria de salientar é o seguinte: se eu espero o decreto dominical para ir com a minha família para o campo, haverá tempo de eu adquirir um terreno? Pois a palavra de Deus nos diz que o comprar e vender será muito difícil. Talvez não porque não haja dinheiro, mas porque talvez não me será permitido ter acesso ao que eu necessito. Então, o comprar e vender não é simplesmente por falta de dinheiro, pode ser por falta de produtos também. Novamente, a greve dos caminhoneiros foi um exemplo. Um saco de batata chegou a custar R$500 em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro chegou a custar R$400. Então a pessoa poderia ter o dinheiro, mas não teria acesso ao produto de seu interesse. E se eu espero justamente este momento, o decreto dominical para ir ao campo, eu faço uma pergunta para você. E eu gostaria que você fosse bastante sincero nesse momento. Para onde eu vou? Se eu não tenho um pedaço de chão cultivado, se eu não tenho a menor experiência com a vida de campo, para onde eu vou?
é utilizado a história da destruição de Jerusalém, porém o cerco de 66, que diz que o cerco representa o decreto dominical. E é utilizado esta história para dizer que no decreto dominical que será o momento de abandonar as cidades. Mas veja bem, se eu concordar com este raciocínio, eu preciso aceitá-lo como um todo, porque Jesus, referindo-se a esse evento, disse, referindo-se ao cerco, aquele que estiver no telhado, não desça para pegar nada. Aquele que estiver no campo, não volte em sua casa para pegar mais nada. Traduzindo isso de maneira clara para os nossos dias, seria o seguinte: se o decreto dominical sair hoje, você não deve voltar em casa nem para pegar nada. Ou seja, urgência. Você simplesmente vai pegar a sua mulher, seus filhos e o cachorrinho, se tiver, botar uma mochila nas costas e ir embora. E eu volto a perguntar, para onde? Se eu não fiz provisão, pois o comprar e vender será difícil, então isso quer dizer que eu não vou ter como comprar mais nada. Como que eu vou comprar um sítio? Como que eu vou comprar mudas para poder plantar um pomar? Como que eu vou comprar outras coisas que são necessárias para o desenvolvimento de um terreno? Porque ninguém vai ficar sem comer desde o início do decreto dominical até a volta de Jesus. O pão será certo, mas somente no tempo de angústia. Todo o período do decreto dominical, o pão não será certo e nem a água será certa. Nós, pela bênção do Espírito Santo e o nosso próprio esforço, teremos que buscar o nosso alimento. Então, será que realmente devemos esperar o decreto dominical para dar o passo de ir para o campo? Quando chegar este momento, não será tarde demais? Nesta pequena greve, que durou pouco mais de uma semana, faltaram legumes, verduras e frutas em diversas cidades do país. Meus irmãos, vamos nos atentar, vamos abrir os nossos olhos. Bastou uma semana. Nós devemos estar atentos quanto à fragilidade das cidades. As pessoas que postergarem a sua saída para o campo, somente no decreto dominical, poderão não conseguir fazê-lo. Pois se eu não faço isto hoje, se eu não me empenho para ir para o campo, que é a vontade de Deus, hoje, em tempo de paz, o que me leva a crer que eu vou fazer isto em momentos de crise? Há mais de 100 anos, a profetisa do Senhor tem arguido conosco, dizendo: vejo ser o tempo de retirardes as suas famílias das cidades para o campo. Vejo a necessidade de terem um pequeno pedaço de terra para cultivar o seu próprio alimento. Quem tiver um pedaço de terra, diz a profetisa do Senhor, serão reis e rainhas. Meus irmãos, não vamos dar ouvidos a uma classe de pessoas que tem atado os sinceros filhos de Deus em molhos, preparando-os para serem queimados. Se hoje, em tempo de paz, eu não estou conseguindo fazer a vontade de Deus, o que me leva a crer que eu vou fazer em momentos de perseguição? Não caiamos nesta utopia. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A mensagem de ida para o campo é uma mensagem antiga. Já nos dias da irmã White, isso era uma necessidade. E isto é bem verdade hoje, pois hoje a necessidade é muito maior. Então a palavra do Senhor é enfática em dizer que deveríamos migrar das cidades para os campos. Meus queridos irmãos, eu não quero ser alarmista e nem tampouco alarmar vocês. Eu não quero trazer aqui um problema sem trazer com isto a solução. Eu reconheço que muitas pessoas não vão para o campo por não terem oportunidade. E outros que têm a oportunidade e o recurso ficam com medo por não conhecer, por ser algo desconhecido. Como vou sustentar a minha família? Como vou manter o meu carro? Etc.
são coisas reais e não tem como ignorar. Entretanto, eu gostaria de dizer que existem muitas maneiras de nos sustentarmos no campo. E é aí que entramos. O IAG é um instituto de agricultura e de evangelismo. E a parte de evangelismo, nos últimos 4 anos, estivemos trabalhando firme para consolidá-la. E cremos que já temos alcançado isto. Eu sigo uma meta de trabalho na minha vida. Eu assento um segundo tijolo quando o primeiro já está firme, seco. E cremos que esse primeiro tijolo assentado, que é a parte evangelística, secou. E agora é momento de assentar o segundo tijolo, que seria o desenvolvimento de um projeto agrícola, uma comunidade agrícola. O nosso objetivo é tornar cada seguidor da cruz de Cristo um agricultor autossustentável. É um desafio? É. Mas eu aceitei esse desafio há 9 anos atrás, quando saí de trás do arado e me coloquei a serviço do Senhor. Eu gostaria agora de pontuar algumas das atividades que nós vamos desenvolver neste projeto. Ensinar de maneira prática e também teórica como tornar um sítio autossustentável. Ensinar a prática da agricultura orgânica e também da agricultura sintrópica, a famosa agrofloresta. Orientar quanto à produção de mudas, em geral, hortaliças, flores, mudas nativas, frutíferas, etc. Cursos de recuperação e conservação do solo e de nascentes. Produção de caldos, adubos, insumos orgânicos e compostos. Conservação de alimentos. Industrialização de alimentos. Apicultura. Herbário. Cozinha vegetariana econômica. E o último e não menos importante, a preparação de jovens para a missão. Eu me lembro com muito carinho o período em que eu estudei no IEST. E aquele local, com todas as instruções que eu recebi, mudaram a minha vida. E acreditamos que temos condições, se desenvolvermos um trabalho semelhante, de mudar a vida de muitos outros. Na nossa vida, nós apoiamos muitas coisas. Avançamos em direção de muitos ideais. E eu gostaria, neste momento, de ter a oportunidade de falar com você. Ajude-nos a conquistar este ideal. A nossa experiência como instituição nos últimos anos tem sido a de sobreviver pela fé, sendo sustentados por Deus. E acreditamos que o Senhor operará uma vez mais, realizando mais um milagre semelhante a muitos outros que Ele tem realizado em nossa vida, de nos proporcionar condições para adquirirmos um sítio em que estaremos implantando este projeto. Por vários motivos, minerais, climáticos e mesmo geográfico, a região da Canastra, juntamente com parte do sul de Minas, tem se demonstrado ser o lugar ideal para que tal projeto seja implantado. Aqui, por exemplo, na Canastra, onde vivemos, você pode colher legumes e verduras o ano inteiro. Você pode colher coco, manga, que são frutos de clima tropical, e pode colher pera e maçã, que são frutos de clima temperado. Então, por esses motivos e muitos outros, temos orado para que o Senhor, nesta região, nos conceda um local onde esse projeto será estabelecido. E é aí que contamos com você. Aquele que sentir o desejo de orar fervorosamente por esse projeto, que não tenha medo, comprometa-se, peça ao Senhor forças, ore pelas madrugadas para que esse trabalho se torne uma realidade. Ou você pode ajudar de outra maneira. Se você dispõe de recursos, ajude-nos nesta grande empreitada. Vamos nos recordar neste momento da atitude dos discípulos da era apostólica. O texto diz que todos vendiam tudo o que tinham e dedicavam à obra de Deus. E neste momento de crise, Deus convida você a participar
deste projeto, que não será para benefício meu somente, mas vai ser um benefício para todos aqueles que tiverem de alguma maneira necessidades de se prepararem para estarem de pé naquele grande dia.